A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui hoje para a gente continuar os estudos sobre as 7 dispensações de Deus na Bíblia. Lembrando que a palavra traduzida dispensação vem da palavra oikonomia, um vocabulário que é empregado 3 vezes no texto grego de Efésios. O apóstolo escreve sobre a dispensação da plenitude dos tempos em Efésios 1:10 como, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus tem separado tempos e tempos para tratar com o homem, E nós aprendemos na primeira dispensação bíblica, que é a dispensação da inocência, aonde Deus trabalhou com os primeiros homens aqui na Terra, sendo Eva e Adão. Então, só fazendo uma recapitulação até a gente entrar na terceira dispensação, que é o que nós estamos no estudo hoje. Vou recapitular aqui a primeira dispensação aconteceu no Jardim do Éden, que foi a dispensação da inocência, aonde o homem ele não conhecia o mal, apenas o bem, que era a presença de Deus. E a gente já sabe que iniciou-se com bênçãos e ao final dessa dispensação houve uma maldição para a humanidade através do pecado de Eva e Adão. E ao sair do Jardim do Éden, inicia-se a segunda dispensação, que foi a consciência humana. Deu com a saída de Eva e Adão do Jardim do Éden, e o motivo foi para que eles não comessem o fruto da vida eterna, a qual, se eles experimentassem, estaria eternamente no pecado. Essa dispensação também era conhecida como antediluviana e finalizou com o dilúvio, a partir do momento onde Deus fecha a arca para o restante da humanidade. E aí também encerra a segunda dispensação, que é da consciência, tá? Então, hoje nós vamos aprender sobre a terceira dispensação que deu-se após o dilúvio. Então, quando finalizou o dilúvio, iniciou-se também a terceira dispensação de Deus para com o homem, conhecida como governo humano. Então, meus irmãos, nós estamos aqui então na terceira dispensação, que é o governo humano. A gente vai abrir aqui a Bíblia em Gênesis capítulo 8 e vou ler do 15 ao 18 para vocês, tá? Diz assim, em Gênesis capítulo 8, versículo 15 ao 18. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Interessante aqui falar, meus irmãos, porque até então a dispensação da consciência humana foi um período onde Deus permitiu à humanidade conhecer o bem e o mal. Então o homem sabia a diferença do que era certo e do que era errado. A gente discutiu bastante no último estudo sobre o ato de Caim, que ele matou seu irmão, mas Caim tinha consciência de que matar o irmão era algo errado. Era um período de consciência, um período onde Deus permitiu o homem saber o certo e errado e, através disso, tomar suas decisões. A gente teve aí o governo humano que se fechou, iniciou-se após a chegada da arca em terra firme, e encerrou-se ali a segunda dispensação, que foi da consciência humana. Inicia-se agora a dispensação do governo humano, onde Deus fala ali com Noé e já dá as primeiras instruções, não somente a Noé, mas também até mesmo os animais que acabaram de chegar na nova terra. Pois disse Deus, povoem a terra e frutifique, e gere filhos e filhas para que a terra seja cheia. E é interessante aqui no versículo 20, aonde diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves,
limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem em si é mau desígnio, desde o íntimo do homem, desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, algo muito interessante, se você observou a leitura desse versículo, você vai ver que Noé tomou animais limpos e fez um altar. É a primeira menção de altar na Bíblia, é nesse versículo, em Gênesis 8, capítulo 20. Aonde Noé toma esses animais limpos e faz o quê? Um holocausto, um sacrifício, né? E a Bíblia diz que o Senhor tomou aquele sacrifício, aquele holocausto que Noé fez como algo suave e agradável. Mas ainda não existiam as leis mosaicas, que determinava como que deveria ser feito o sacrifício, tomando o melhor animal, não podia ter defeito, não podia ter mancha. Como que Noé ia saber desses detalhes? Não é algo interessante, algo da gente se perguntar por que que ele fez exatamente como o Senhor se agrada? Se você estava no último estudo, você lembra que houve, de certa forma, alguns questionamentos que a gente levantou ali sobre por que Deus não agradou da oferta de Caim e se agradou da de Abel. Ali a gente levantou algumas hipóteses e uma delas foi que Abel realizou uma oferenda a Deus conforme talvez Adão ensinou ele. Porque Deus mostrou a Adão como deveria ser esse tipo de holocausto. Tanto que agora você pode observar Noé realizando um holocausto, tomando os animais sem defeito, limpo, né? Animais ali que, ao ser sacrificado, Deus se agradou. E a Bíblia diz que Deus tomou aquilo como algo suave, um cheiro suave, né? E através daquele sacrifício, desse holocausto que Noé fez, Deus faz agora a aliança de Deus com Noé, tá? Que está no capítulo 9, e eu vou ler ele aqui para você, pelo menos alguns versículos. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Nesse momento, irmãos, Deus estava dando a mesma autoridade que Deus deu a Adão sobre os animais da terra, sobre as frutas, sobre, né, tudo que estava sobre a terra. Deus agora estava dando a quem? A Noé, esse segundo cabeça humana que Deus levantou na terra. Então, a vontade de Deus, se você observar, é sempre de manter uma aliança positiva com o homem. Infelizmente, a gente observa que no decorrer de cada dispensação, tudo começa com uma bênção, com algo maravilhoso, porque Deus é maravilhoso. Então, Ele sempre prepara coisas boas para nós. Mas através das ações humanas, né, e da nossa tendência adâmica de se inclinar para o pecado, a gente acaba quebrando essa aliança que Deus faz conosco. Você vai observar que existem 7 dispensações. A gente já aprendeu que 7 é um número perfeito, é um número que Deus trabalha com perfeição no decorrer de toda a história da humanidade. 7 dias o Senhor fez, né, os céus, a terra, os homens, os animais. Você vai observar que Deus ele sempre tenta manter uma aliança positiva com o homem. Mas, como nós estamos aprendendo aqui nesse estudo, todas as dispensações começam com uma bênção e ao final, ao cabo delas, infelizmente, às vezes acabam com uma maldição, tá bom? Então, continuando aqui, Deus ainda disse assim que todos os peixes do mar, as aves do céu, tudo que se move, né, pode servir ao homem para alimento. E aqui está a autorização de Deus para que o homem pudesse se alimentar dos animais. Deus também instrui, se você ler aqui, para que o homem não consumisse a carne com o sangue. Deus proíbe o homem de consumir a carne com sangue. Mas a carne sem sangue
e, né, feito da forma correta, Deus autorizou o homem a consumir. Então, para quem é aquele que às vezes é vegetariano e não acredita que por que Deus autoriza, né, o ser humano comer outros animais, tá aqui os versículos onde Deus permite, tá? No versículo 3 diz assim, ó: tudo que se move, vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, Deus tinha dado os alimentos vegetais para o homem, mas agora Deus entrega tudo sobre o que rasteja, que se movimenta sobre a terra, tá? De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem, se esse homem, pessoal, comer esses animais com o sangue, tá? Se alguém derramar o sangue do homem, aqui Deus já fala sobre a atitude do homem de não poder matar outro ser humano, tá? Deus já instrui aqui, apesar de não ter as leis mosaicas, que a gente sabe que um dos 10 mandamentos é não matarás, mas Deus já ensina a Noé aqui. Na verdade, Deus está ensinando toda a humanidade que matar homens é errado, tá? Então diz aqui, ó: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, agora também entra a lei, né, no sentido de olho por olho, dente por dente. Se você causa um mal daquela pessoa, você também, se não for justo, tem que pagar com a mesma moeda, tá? Então, se o homem matava outro homem, ele poderia ser morto por vingança da família. Então Deus não aceita o homem causar dano a outro homem sem consequências, tá? Porque de certa forma Deus, ele foi misericordioso com Caim. Caim merecia a morte, mas como aquele tempo não era o tempo ainda do governo, das leis instituídas ali pelo Senhor, Caim sobreviveu, mas agora não. Se o homem matasse, ele também deveria morrer, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Então aqui Deus vai dando ali as primeiras instruções, né, para os homens, né, para Noé, os seus filhos. Com certeza estavam ali escutando, né, as instruções do Senhor, né? E é interessante, irmãos, que aqui no versículo 13 do capítulo 9, Deus, ele marca com um sinal essa aliança que ele estabelece com Noé, tá? Na verdade, estava estabelecendo com toda a humanidade, porque eles representavam todos os seres humanos ali na terra. Então, no versículo 12 anterior diz assim, ó: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Né? No 13 diz assim, ó: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes da terra, carne e as águas, não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Olha que maravilha, irmãos, né? De toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Irmãos, aqui Deus está falando do arco após a chuva, né? Vai chover, vai continuar caindo água sobre a terra, mas nunca mais vai cair de maneira tal que a terra será submersa sobre as águas. E o sinal que ele determinou, que ao final da chuva vai aparecer um arco, tá? Lembrando da promessa que ele fez com o homem, né? Com a humanidade, no caso com Noé, que nos representava ali. E Satanás, ele é muito sujo, pois ele usa esse mesmo símbolo que é de aliança de Deus com o homem, como um símbolo de perversão. Se você observar as cores do arco-íris, é as mesmas cores que Satanás usa com aliança com a perversidade, com a maldade, né? No caso, a homossexualidade, que é
utiliza-se das cores do arco-íris, quando na verdade essas cores representam não esse segmento de perversão, mas representa um segmento de fidelidade de Deus com o homem, uma lembrança, uma aliança que ele fizera com Noé nessa época, lembrando que nunca mais ia haver dilúvio na terra. Tá? Então é algo interessante que eu queria deixar aqui nesse estudo. Mas como nós estamos aprendendo, né, a gente vê que tudo começa com uma promessa, uma aliança, bênçãos, né? Deus refazendo essa aliança com o homem, né? Prometendo que não vai haver mais mortes por esse tipo de acontecimento, de fenômeno natural. A gente vê a queda do homem através de algo que parece até mesmo inimaginável, né? Tendo apenas eles ali na terra. A gente acompanha aqui no capítulo 9, a partir do versículo 20, e eu vou ler aqui para vocês, ó. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho. E vírgula aqui, né, diz, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda, né? E aqui você vai, se você continuar lendo, você vai ver que é a parte onde o filho de Noé, Cã, vista ele lá nu, né, após a bebida, né, ele bebeu e acabou tirando a roupa e ficou nu. E Cã faz ali algumas chacotas, né, chama os irmãos para ver e tal. E Deus não se agradou dessa atitude do filho de Noé, tanto que Noé depois implica uma maldição sobre ele, né? Mas a gente já vê aqui a corrupção do homem, né? Noé se deixa se corromper por algo que ainda não estava determinado como lei, né? Mas a gente já tem aqui a observação do que o álcool é capaz de fazer. Através ali de uma vinha, Noé, né, lavrou a vinha, plantou, colheu, pisou as uvas, fez o suco de uva, isso fermentou e virou vinho, e ele consumiu esse vinho, e através desse vinho ele corrompe a humanidade, porque ele representava a humanidade. E é por isso que daqui para frente a Bíblia vai ensinando o homem a não tomar vinho dessa forma, de maneira que até há conselhos e versículos que diz para o homem apartar-se do vinho. Porque a Bíblia ela não esconde o mal até mesmo que grandes homens de Deus fizeram. E a gente começa a observar aqui o mal que Noé fizera com a humanidade. Porque assim como Adão pecou, Noé também aqui pecou. Porque embriagou-se e ali já começa a destituição do homem novamente, né? E já começa as maldições que vêm após esse evento. E esse governo, ele inicia-se com a chegada ali da arca e o final do dilúvio, e ele finaliza com a construção da Torre de Babel, onde a gente vai ler agora em Gênesis, aonde o homem, no seu orgulho, desafia as leis de Deus e diz: eu vou construir algo, vamos subir até os céus, e sabe-se lá o que esses homens estavam pensando. E Deus, que sonda os corações, sabe exatamente o que estava no coração da humanidade naquele momento. A gente vai aprender agora. E aqui, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 11, diz assim, ó: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disse uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e os betumes de argamassa. Disseram-lhe: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo ou tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e de todos tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem.
para que um não entenda a linguagem de outro. Descarte, o Senhor o disparou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Irmãos, tem um provérbios que fala assim que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Olha o que o homem pensou naquele momento. Vamos edificar uma torre para que ninguém nos espalhe de sobre a terra. Aí vem Deus dos céus e o que Deus faz? Espalha eles por toda a terra. Porque em si, os pensamentos humanos em si são maus, né? Por isso que a palavra final sempre vai ser do Senhor. Deus viu que a intenção daqueles homens era construir algo não em si por edificar, mas por soberba e orgulho. E no coração daqueles homens, eles pensaram ser capazes de construir algo que chegasse até os céus, os limites dos céus, e quem sabe até destronasse a Deus, né? Deus viu muita maldade no coração no homem. Por isso Deus espalhou esses homens por toda a terra e confundiu-se as suas línguas. E é por isso que hoje nós temos diferentes nações, diferentes regiões onde pessoas falam em idiomas diferentes, tá? Então, aqui iniciou-se a dispersação do homem sobre a terra. Deus espalhou o homem por toda a terra. Não por maldade, mas para que o homem não se ajuntasse para fazer em si maldades, tá? Então, aqui encerra com a construção da Torre de Babel e a dispersação do homem, tá? Na terra, encerra-se o governo humano. Tá? Então, o governo humano foi marcado por leis, né, que Deus disse para Noé e sua família, né, para toda a humanidade, para eles multiplicar sobre a terra, para eles plantarem, que todos os animais estariam sobre o seu domínio. Deus também autoriza o homem a comer carne nesse governo, e Deus dá todas as diretrizes para que a humanidade começasse novamente. Começa com a aliança de Deus para com a humanidade, onde Deus não ia mais realizar nenhum tipo de dilúvio ou fenômeno natural dessa natureza que acabasse com a humanidade, com os homens. E a prova disso foi o arco-íris, que é o arco eterno do Senhor e a aliança eterna conosco. E finaliza ali com a maldade da humanidade querendo construir uma torre, um cume que chegasse até os céus e que talvez quisesse destronar a Deus do seu trono. Mas nós temos aqui lições importantes nesse governo, tá? O homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem pode planejar as maldades, mas se Deus não aprover, nada vai seguir conforme a vontade do homem. Sempre as coisas vão segundo a vontade do Senhor. Tá? Então nós já estamos aqui finalizando o estudo de hoje. Agradeço você pela sua atenção. Tá? Nós estamos aqui com um estudo de aproximadamente quase 30 minutos. Né? Peço que você, se você puder, e a gente já for autorizado nos próximos estudos, presencialmente a gente dá continuidade. Nós temos a próxima dispensação, tá? Se você anotou, se você lembra, são 7 dispensações. E a próxima é a promessa, tá? Então, na próxima dispensação, nós vamos aprender sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Então, o governo humano teve uma duração de 425 anos, se eu conferir aqui para vocês. 427 anos durou a dispensação do governo humano e iniciou com a chegada do homem na terra e o final do dilúvio e finalizou com a construção da Torre de Babel e a dispensação do homem na terra. Tá? Então agora, com a dispensação do homem na terra, inicia-se a 4ª dispensação de Deus para com o homem, que é a chamada dispensação da promessa. Então agradeço você pela sua atenção, espero que